Beleza, turma, vamos lá então. Vamos começar a programar em C hoje, fazer alguma coisa, tá? Então vamos do zero. Eu vou pegar o primeiro programa de exemplo que pisca um LED, e aí eu vou ler com vocês. Vocês vão ver que eu vou demorar um tempão aí nessa parada. Vou tentar fazer um resumo de linguagem C para vocês, tá? Então vou vir aqui. Novo CSS Project. Aquela coisa arada toda, tá? Ó, F5529, o chip já está selecionado. Vou chamar isso aqui de Blink C. E aí eu vou usar esse template já aqui, ó, Blink the LED, tá? Que eu sei que é um projeto em C. Finish. Aí ele cria isso aqui para mim. Tudo bem? É bem parecido com o que estava acontecendo antes, tá? Bem parecido com o que estava acontecendo antes. Qual que é a diferença? Em vez de criar um .asm alguma coisa e criar as linhas de comando lá para compilar direto do assembly, tá? Ele criou para mim um arquivo aqui, blink.c, e criou as linhas de comando lá, que ele vai chamar para compilar a coisa em C e a coisa errada toda. O que é? Ele não converteu, ele só colou isso aqui para mim. É tipo um template, tá? Então vamos por partes, porque eu quero, assim, eu vou fazer, entre aspas, um crash course de linguagem C com vocês. Eu não vou ficar ensinando C, assim, do comecinho. Se você não sabe C, se vira, pega um livro aí e vai. Tá? E vai aprendendo aí a parada. Inclusive, levanta a mão aí quem sabe C. Quem sabe, minimamente, fez disciplina em C, alguma coisa. Hã? Não, mas você fez. E quem não fez nada de C? Só C++. Pô, então você sabe C, velho. Só moderar. C++ é muito mais complexo. Vocês vão, pegam um livro e dá uma acelerada nisso aí. Ok? Assim, em resumo, né? Vamos lá, mas eu vou tentar ser mais ou menos autocontido aqui, tá? Mas vamos por partes. Bora, presta atenção comigo aqui. Primeira coisa a perceber, tá? Primeira coisa a perceber. Eu vou tentar ir lendo linha por linha e fazendo comentários e explicando de modo geral, assim, abrindo vários grandes parênteses, tá? Para explicar o que está acontecendo. Mas vamos lá. Primeira coisa que está acontecendo aqui, ó, tem hashtag, ou em português acho que o pessoal chama isso aqui de tralha. Eu não gosto desse nome. Acho que todo mundo chama de hashtag hoje em dia, né? Virou. Hã? Cerquilha. Enfim. Cerquilha. Cerquilha parece tão... Acho que eu vou usar cerquilha. Vamos lá. Tem toda hora que você vê alguma coisa assim, ó. Hash alguma coisa, tá? É um comando para o que a gente chama de pré-processador. Isso que vai... Processo que o pipeline de converter isso aqui para código de máquina vai seguir o seguinte processo, tá? Opa, por que não está escrevendo? Vai entrar o teu programa aqui. .c ou .h. A gente já vai falar... Aliás, já não, mas vai falar de... a gente já vai falar de .h porque tem um .h ali, né? Esses arquivos aqui, um por um, tá? Vão entrar primeiro numa caixinha que a gente chama de pré-processador do C, que é um processador de texto. Ele vai pegar o texto do seu programa, mexer no texto e cuspir outro texto. Ele não compila nada ainda, ele só mexe no texto que você escreveu, tá? Esse include, o que ele faz? Ele pega um outro arquivo qualquer aí, que não precisa ser nem .c, nem um outro arquivo qualquer, tá? De texto. Faz copia nesse arquivo aí todo, vai lá naquela linha que está ali no include e cola todo aquele texto no lugar daquela linha. Então, sei lá, tem um arquivo, no meu caso ali, blá blá blá, msp430.h. Se aquilo lá tiver 1000 linhas de qualquer coisa, de texto escrito lá, tá? Ele não sabe ainda que é código, não está processando. Se tiver 1000 linhas de texto lá, ele vai pegar essas 1000 linhas, vai tirar aquela uma linha include qualquer coisa, é colar essas 1000 linhas no lugar aí. Tudo bem? E essas 1000 linhas aí, ele não se importa ainda se é programa válido ou inválido. Ele só vai lá e copia e cola.
tá? A gente chama esse tipo de comando aqui, que é para o pré-processador, de diretivas do pré-processador. São comandos mesmo que a gente dá para o pré-processador. Tá? E aí, os dois que vocês mais vão usar. Tá? Os dois que vocês mais vão usar. Aliás, tem 3 mais comuns, mas tem vários comandos aí do pré-processador. Tá? O primeiro deles é o include, que é copia e cola alguma coisa aqui. O próximo é define, para eu definir símbolos. Tá? Aí, como é que é a sintaxe? Define, para definir uma coisa nova, um símbolo novo. Tá? Eu dou o nome do símbolo aqui, e aí tem uma outra parte que é opcional. Tudo bem? Quando eu faço só assim, define symbol, eu defini o símbolo, mas ele não tem valor nenhum, né? Tipo assim, eu só disse, existe uma coisa que chama symbol. Existe um símbolo e a cara dele é essa aí, symbol. Tudo bem? Para que serve eu fazer isso assim? Serve para eu testar se um símbolo existe ou não e reagir de acordo. Então eu posso escrever coisas do tipo if def symbol, se o símbolo symbol estiver definido, faz o que tiver aqui. Beleza? Se não estiver definido, não considera o que estiver aqui. Basicamente, o que o processador vai fazer? Ele vai lendo o seu texto. Na hora que ele chega naquela linha 5 ali, se aquele símbolo estiver definido, ele inclui o seu texto que está lá no ifdef. Se não tiver definido, ele pega aquele texto que está dentro do ifdef e joga fora. Isso não vai para o próximo estágio. Tudo bem? Repare que é processador de texto mesmo, tá? Todo mundo ok? Eu posso dizer, se o símbolo estiver definido, faz alguma coisa. Eu posso dizer, se o símbolo não estiver definido, faz alguma coisa. Tá? Você vê que a ideia é mais ou menos espertinha, assim, ela já vai entendendo mais ou menos a coisa, ó, tá vendo? Nesse ponto, o símbolo está definido. Aí ele já marcou de cinza para mim, mostrando, ó, essa parte aqui eu vou jogar fora. Tá? Mas normalmente não contem com isso. Tipo, tá, leiam o programa. Todo mundo ok? Você pode usar else. Você pode usar else. Tá? Então, a lógica é, vamos lá. Se o símbolo está definido, inclui esse pedaço de código que eu estou chamando de código 1. Pode ter várias linhas aí, pode ter um programa inteiro aí. Tá? Normalmente a gente tenta fazer, não fazer coisa muito complicada. Se for alguma coisa muito complicada, você faz um include aí dentro e traz alguma coisa de outro lugar. Tá? Se não, do símbolo 2. E o not def é o contrário. Né? Se não tiver definido o símbolo, inclui o código 1. Se não, inclui o código 2. Todo mundo bem? Aí repare, aqui eu só estou testando a existência do símbolo e copiando ou colando o código ou recortando o código jogando fora se um símbolo existe ou não existe. Todo mundo ok com isso? Ah, professor, para que serve isso? A gente vai usar muito pouco aqui, tá? Aqui eu com vocês vou usar muito pouco aqui. Mas isso aqui é altamente útil para eu adaptar pequenos pedaços de código, ou pequenos, assim, adaptar meu código para situações diferentes. Por exemplo, eu estou querendo fazer um determinado programa, e aí eu preciso que ele rode no Windows, no Mac e no Linux. Só que as bibliotecas elas são ligeiramente diferentes nesses sistemas operacionais. Aí, às vezes, o include de um é diferente do outro. Tá? Aí eu defino símbolos. Se tiver, sei lá, se o Win32 faz esse include aqui. Se não, se for Lin qualquer coisa, inclui esse aqui. Se não, faz isso. Tranquilo? E aí eu consigo ir fazendo a compilação condicional. Tá? E aí, professor, mas como é que eu sei se eu estou no Windows, no Mac, não sei o que lá? Na hora de compilar, você cria o símbolo lá na linha de comando compilador. Tudo bem? Inclusive, os sistemas operacionais, os environments, ele já até define um monte de símbolos que você já pode ficar usando, isso é mais ou menos padronizado. Professor, quando a gente vai definir esse símbolo aí, esse símbolo vai para alguma parte da memória? Não, esse símbolo aqui é só para o compilador se orientar. No caso aqui, não é nem para o compilador, é para o pré-processador. Isso não vai virar necessariamente código de máquina. Aliás, esse símbolo aqui nunca viram. É realmente para eu pilotar o compilador e o pré-processador.
Tudo bem? Isso tem nada a ver com código que vai virar código de máquina ainda. Só estou comandando as ferramentas. Tudo bem até aí? Beleza. Só que eu posso também definir os, sei lá, vamos definir uma máscara. Bit 0. E eu posso dar um valor para essa parada. Posso, tipo, na parte opcional aqui. E aí o que eu estou fazendo efetivamente é criando. Estou fazendo duas coisas quando eu faço essa linha aí. Primeiro, eu estou definindo a existência desse símbolo, do símbolo bit 0. Então, se eu testar se isso existe, existe. Está definido. Tá? Mas não só isso. Eu estou definindo também um sinônimo para ele. Estou falando assim, bit 0 é equivalente a esse pedaço de código que está do lado direito aí. Esse pedacinho de texto que está do lado direito. Texto, pensa texto. Tá? Esse texto eu posso botar o que eu quiser. Tranquilo? E aí eu posso passar a utilizar esses símbolos no meio do meu código. E aí o que o pré-processador vai fazer? Tá? Isso está implícito aí, tipo, na semântica do pré-processador. Ele vai processar seu texto. Ele vai olhar o seu texto antes do compilador. Tá? Antes do compilador. E aí tudo que ele encontrar que forem símbolos conhecidos, se ele souber, se você definir um sinônimo para ele, ele vai lá e substitui pelo sinônimo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia ter escrito aqui, ó, bit 0. E aí o pré-processador já automaticamente vai expandir, a gente chama isso aqui de expansão de macros. Tá? Ele vai expandir esse símbolo nesse texto aqui. Ó. Cuidado, ele vai fazer expansão textual. Ele tira uma coisa e cola o outro texto no lugar. Texto aqui. Ele não sabe que isso aí é um número que ele está colando. Ele não sabe que isso aí é um pedacinho de código. Ele não sabe nada disso. É só Ctrl F lá no Word, substituir as palavras burramente. Ele não sabe que isso aqui é código, ele não sabe nada, ele não analisa nada disso, o pré-processador. Tá? Então, de novo, eu não vou usar muito o pré-processador aqui, mas é altamente comum e se não pensar ficar confortável no mínimo a ler essas diretivas aí. Todo mundo ok com isso? Tá? Para que serve isso aqui? Tá? Isso aqui é o que a gente chama de esses símbolos, usar esse tipo de programação aqui, é uma forma de metaprogramação. É você programar o programa. É como se você estivesse tendo uma ferramenta que produz código para você, que ela programa para você no seu lugar. Tá? Aqui em C, esse mecanismo de metaprogramação, ele é bem simples, é bem poderoso, tá? Porque como é textual, você pode copiar e colar o que você quiser, assim, ficar mexendo no texto, tá? Só que ele hoje, não só hoje, tá? C é uma linguagem dos anos 70, mais ou menos, que a gente vem atualizando desde então. Mas é mais ou menos a mesma coisa desde os anos 70. Não mudou tanta coisa assim, tá? Nos anos 60, tinha uma outra linguagem que chama Lisp. E recomendo fortemente que vocês aprendam Lisp. Tá? Fazendo um parêntese aqui. E Lisp tem duas inovações que a gente está tentando entender até hoje. Uma coisa foi feita nos anos 60. Tá? Duas coisas que são. Primeira delas, gerenciamento automático de memória, ou vulgo garbage collection. Tá? Que basicamente todas as linguagens hoje é um consenso. Caralho, a gente precisa de gerenciamento automático de memória de alguma forma. Tá? Tanto que todas as linguagens que vocês usam, provavelmente vocês usam, tem gerenciamento automático de memória. Python, Java, C#. Assembly não, né? Tá? Aí, C++ que não tem gerenciamento automático de memória. Tá? Não tão poderoso assim, não nessa linha que eu estou colocando aqui. Tá? Não que a gente não consiga fazer coisas interessantes e seguras com C++, longe disso, tá? Mas dá um pouco mais de trabalho. A linguagem em si não me ajuda tanto, tá? Mas Java, C#, Haskell, próprio Lisp, sei lá, Python, que vocês usam o tempo todo, Ruby, o que mais? PHP,
Elixir. Pode ir colocando aí, assim, todas elas gerenciamento automático de memória, tá? Rush tem gerenciamento automático de memória? Não nesse sentido aqui de ter um garbage collector que fica coletando a parada para você. Mas tem mais mecanismos na memória para automatizar essa coisa de gerenciamento da memória do que em C que a gente vai ter aqui. Aqui é tudo na nossa mão, tá? O gerenciamento de Rush, o pessoal fala que é muito foda e tal, mas é comparável ao C++, tá? Sim, não tem tantas novidades assim, não. Tem um pouco de automação só em cima da coisa que a gente já sabia fazer. Mas Rush é uma linguagem legal, recomendo que vocês aprendam também. Isso é a primeira coisa que a gente está tentando entender até agora. Tá mais ou menos dominado, mas estamos tentando entender até agora. A segunda, que não está mais ou menos dominado, tá? É a história de macros, que é essa história de metaprogramação. Porque lá em Lisp, o próprio código que você escreve é o código que vai executar. Então, tipo assim, a linguagem é feita de tal forma que você escreve uma função e ela consegue mexer no texto da própria função. Tá? Ou seja, você vai escrevendo um programa que se programa. É uma coisa meio meta, assim. Por isso que a gente chama de metaprogramação. Tá? E aí lá em Lisp eles chamaram esse mecanismo de macros. Tá? Cuidado que esses nomes macros têm vários significados, dependendo diferentes. Tá? Mas todos eles estão mais ou menos ligados com essa ideia de metaprogramação, que é, eu escrevo um programa e aí na hora que o programa... Aí tem dois momentos. Pode ser que durante a compilação, o compilador gere mais programa para mim com base no programa que eu escrevi, e aí compile isso. Ou, na hora que eu estou executando o meu programa vai produzindo mais programa na hora que ele está rodando, já. E ele vai produzindo mais programa e vai executando aquilo, coisa nova que ele mesmo está produzindo. Tudo bem? É uma parada meio doida, assim, pra você parar para pensar. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? Por que eu estou fazendo esse parêntese aí? Eu apaguei, eu fechei aqui o gabarito da prova, né? Não sei se eu devia mostrar isso não, mas na gravação, mas tudo bem também. Se eu mostrar isso aqui agora, não posso mais usar no semestre que vem a mesma prova, né? Mas olha só um negócio aqui. Que vocês escrevessem aqui na prova. Vocês forem escrevendo esses bytes aqui na memória, que são dados, né? Puxa alguma coisa. Eu estou colocando dados na memória, certo? Só que nada me impede de eu escrever na memória em algum lugar que o meu programa normalmente leria isso na memória. Porque nada me impede de, em algum momento, ir lá e falar assim, coloca escrever esse dado, 43FC no registrador PC. Nada me impede de fazer move 43FC PC. Nada me impede de fazer isso. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se tiver esses dados aqui na memória. Na hora que o PC for executar a próxima instrução, que eu não sei qual é, perceba. Tá? Não foi eu que escrevi. Ele vai vir aqui nessa posição de memória, vai ler esses 2 bytes aqui, que são dados que eu escrevi, certo? Ele vai ler isso aqui e vai interpretar. Cara, isso aqui é uma instrução, eu preciso executar isso aqui. Repare que o processador ele não se importa com a sua intenção quando você botou esse dado na memória. Ele só vai lá e lê na memória. Se ele estiver fazendo fetch na hora de executar a instrução, ele vai ler lá na memória, independente de onde ele estiver lendo. Ele não quer saber se isso aqui é dado ou instrução. Para ele não interessa, para ele são bytes. Ele lê essa parada e vai falar, preciso interpretar isso como uma instrução. Se tiver escrito aí uma instrução válida, ele vai executar aquilo. Se tiver pode ser que seja uma instrução inválida isso aí. Aí ele vai dar algum pau aí, sei lá, vai acontecer alguma doideira. Mas se for uma instrução válida, ele vai executar. Então nada me impede de, no meu programa, ir gerando esses bytes e botando num lugar na memória, em algum momento falar assim, PC aponta para esse lugar e ele vai começar a executar aquilo ali. Não é programa que eu escrevi, programador, escrevi, quando eu estou aqui, escrevendo o meu programa. Já é uma coisa que eu escrevi um programa, esse programa foi escrevendo dados na memória, e eventualmente eu falei para o processador, comece a executar esses dados que estão na memória como se fosse um programa. Que é uma outra noção de metaprogramação. Que ele está executando um programa que não foi eu que escrevi. Foi o meu programa que escreveu lá, foi o meu programa que escreveu.
Estão entendendo? O que eu estou querendo dizer com vocês aqui? Que na hora que a gente está aqui, tão baixo nível, o processador só se interessa com os bytes. Tem hora que esses bytes são interpretados como instruções, e aí é isso que a gente está chamando de programa. E tem hora que ele só lê aquilo lá como dados que é o acesso à memória. Vai lá, escreve na memória, lê da memória e tal, são dados. Só que para ele não tem essa diferença de dados e programa. Se ele ler alguma coisa na memória e tiver, na hora de executar aquilo na instrução, for o fetching que ele está fazendo, ele não quer saber se aquilo lá é dado ou é programa que eu escrevi uma linhazinha de comando aqui. Uma linha do meu código. Ele não se interessa com isso. Não tem nenhuma diferença no processador entre dados e programas. A diferença aparece na minha cabeça. Eu, programador, eu quero escrever uma linha de código aqui e eu quero que isso vire uma instrução ou algumas instruções. E aí eu olhando essa linha de código, eu quero que isso aqui pense assim. Eu penso assim, a gente vai ler isso com mais detalhe, mas tem que fazer uma operação de OU. Então vai ter que ter instrução aí de OU. Tem que ter acesso à memória, tanto de leitura e escrita. Eu vou detalhar mais o que esse programa está fazendo. Tem várias coisas nessa linha. Então tem moves aí. Quando você vê esse igual, tem move envolvido. Provavelmente. Provavelmente, tá? Cuidado. Provavelmente tem move. Mover dados de um lado para o outro. Ler e escrever na memória. Tudo bem? Eu que estou programando, eu estou pensando, não tão baixo nível assim, mas eu estou pensando nisso. Isso aqui é uma coisa para executar. E o que é WDTPW? Isso é um dado que eu estou dando para ele calcular o OU com isso é outra coisa. Isso aqui vai estar guardado em algum lugar na memória, a gente vai ver aqui, vai abrir. Isso aqui em algum outro lugar. E a gente diferencia o dado um dado, que é só uma informação, do que eu estou chamando do programa, né? Que é alguma coisa que tem que ser, de fato, executado. A gente diferencia, mas o processador não tem diferença nenhuma. Ele simplesmente vai na memória e faz o que você está mandando. Isso aqui me mandou ir lá na memória e ler isso aqui como instrução, então eu vou executar isso aqui. Como que essa coisa foi parar na memória? Ele não está nem aí. Se fui eu que escrevi e o compilador colocou lá na memória, ou se foi o meu programa que escreveu lá na memória e depois eu mandei ele ler. E executar. Não tem nenhuma diferença entre dados e programas aqui. Essa diferença aparece na nossa cabeça, porque a gente quer organizar a lógica disso. Então, repare, era para ser mais natural essa ideia de que eu posso escrever um programa e na nossa cabeça o programa recebe dados, processa e produz novos dados, não é? Deveria ser muito natural para a gente pensar assim, se eu estou produzindo novos dados e não tem diferença entre dados e programas, eu posso interpretar esses dados que eu estou produzindo como programas que eu estou produzindo durante a execução do programa. Essa é a ideia de metaprogramação. Tá? Era para ser mais natural do que viagem. Tudo bem? Só que qual é o problema? Tá? É difícil pensar nisso. Complica mais mesmo. Vocês estão meio doidos agora, pensando assim, caralho, porque começa a confundir muito, porque diminui, de certa forma, a estrutura lógica do que é programa e o que é dados. Começa a ficar mais difuso isso. Tudo bem? Em Lisp, ele abraçou esse conceito e falou assim, cara, programas e dados é tudo a mesma coisa. E aí vamos lá. E aí essa é a coisa que a gente está tentando entender até hoje. Tá? Tem várias linguagens modernas que têm sistemas de macros parecidos com esse do Lisp. Tipo, o Rust, inclusive. Haskell, por exemplo. Tipo, tem um metaprogramação também que é menos poderoso lá do que o do Lisp, mas é bem interessante ainda. Tá? Mas o Rust é literalmente bem mais parecido com o do Lisp. Tá? Tem outra linguagem que é uma Julia. O pessoal falava mais aí há uns tempos atrás, está meio sumidinho assim, mas tipo, é uma linguagem bem legal também. Também tem um sistema de macros bem parecido com o do Lisp. Tá? Julia é uma linguagem bem interessante para programação de alto desempenho. Bem interessante. Tá? Enfim, feito todo esse parêntese, tá? É para isso, aqui em C, como é que vai ficar essa cara de metaprogramação? Tá? Vai ser menos poderoso, por um lado, porque não é o meu código executando, gerando um novo código, mas por meio desse mecanismo de ter uma outra ferramenta que
que modifica texto para mim antes de passar pelo compilador. Isso é bem poderoso. Tá? E vocês veem que tem uma certa lógica, né? Ó, tem condicionais, tem ifs, tá? Não tem loop no metaprogramador, o pré-processador, tá? Então, para usar o linguajar bonito, né? Em princípio, não é uma linguagem Turing complete, tá? Não dá para programar qualquer coisa nisso aqui, mas já é bem flexível, a ponto de ser difícil de usar, tá? Tudo bem? A gente não vai usar muito aqui, mas precisava desse parênteses todo. Pergunta, filho. Mas você está querendo perguntar, eu acho. Pergunta. Você fala que tem loop, eu não posso retornar para uma linha de simples. Mas não é como se não desse de jeito nenhum. Tem umas coisas parecidas com os go-tos aqui, mas eu vou só passar para frente, porque isso não... Aí já é no campo minado da coisa, assim, do tipo, caraca. Tudo bem? Mas, em princípio, a ideia de que não tem o voltar, não é porque é para ser uma linguagem mais simples, não é isso. A ideia de que o C é feito para ser compilado numa passada só do arquivo. Tá? Porque lembra que isso foi escrito nos anos 70? Nos anos 70, cara, era muito mais lento as máquinas tudo, tá? Então tinha a máquina que se ela fosse ficar fazendo a compilação em várias passadas, ia ser muito mais demorado. Então é tudo feito para você executar, tipo, ir lendo e já resolvendo a brincadeira na compilação. Isso não quer dizer que hoje o compilador não faça várias passadas, porque fazer várias passadas ele consegue fazer mais otimização, tá? Mas tudo é feito, a semântica é toda feita pensando que o compilador vai passar a leitura uma vez só no arquivo. Isso vai gerar consequências. Por exemplo, eu preciso definir as variáveis antes de usar. Por quê? Porque eu preciso passar no programa primeiro, ver elas e fazer alguma coisa para depois poder usar. Então, vem daí ainda resquício disso. Esses defines aí, basicamente, é para simplificar seu código, né? Eu não diria que é... Simplificar é escrever menos lá, né? Porque, por exemplo, se você tiver um símbolo gráfico e repetir várias vezes, você pode simplificar. Você pode usar de várias formas, assim, coisas comuns que a gente vai fazer. Transformar números em coisas mais semânticas. Está vendo que isso aqui é um número, ó, é 0x5a00, tá? Isso aqui, cadê? Vai expandir depois para outro número, ó, 0x0080. Só que é difícil de entender. Cara, quando você vai lendo, tem lá 0x0080. Você fala assim, cara, que porra é essa? Mas se eu leio um nomezinho, isso aqui é Watchdog Hold. Isso na minha cabeça tem um certo significado. Você vai ver que é o mesmo nome de um bit lá no registrador e lá na documentação está com esse mesmo nome aí. Tá? Então você vai deixando o seu código um pouco mais semântico. Tudo bem? Porque várias vezes os dados, eles não são só dados, eles têm uma semântica também associada. Eles servem para alguma coisa específica. Eles não são só números, eles não são só letras. Eles têm nomes. E esses nomes importam. Tudo bem? Então, essa é uma forma de fazer isso. A outra é a gente ir modularizando o código. Tá? Porque quando eu faço um include alguma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou delegando um pedaço do meu código para outro arquivo. E eu não estou vendo esse arquivo aqui, os detalhes dele aqui. Que é esse msp400.h. Eu não estou vendo ele aqui. Tá? Mas ele faz um monte de coisa. E na hora que eu escrevi ele, eu me preocupei só com o que tem que acontecer aqui, no escopo desse arquivo. Tá? C modulariza o código assim, né? Quebrando em arquivos diferentes e você copiando e colando o texto de um para o outro. Tá? Basicamente é isso. É um sum de módulos basicamente inexistente. Tá? Assim, é uma coisa muito simples. As linguagens mais moderninhas é uma sacanagem também eu falar assim, né? A linguagem um pouco mais moderna, as pessoas perceberam que essa história de modularizar é importante e que tem que ter mais suporte na semântica da linguagem mesmo, para eu conseguir dividir o escopo do meu programa em arquivos diferentes. Tá? Então, todas as linguagens hoje têm algum tipo de sistema de módulos que tem mais suporte na própria ferramenta. Aqui em C não tinha muito esse conceito, a gente ainda estava aprendendo isso.
Todo mundo ok por enquanto? A gente já abriu esse arquivo aqui, mas vamos abrir de novo para a gente ver o que tem lá dentro. Tem um Open Declaration. Aí se vocês forem olhar aí, tem um monte de if, delphi, if... Começa assim, ó. Se não tiver definido... Ah, isso aqui é muito comum, tá? Presta atenção. Repare que esse include faz um copia e cola, né? Se eu fizer isso aqui, ele vai fazer o copia e cola 2 vezes. E ele vai duplicar código. Tá? Literalmente, ele vai duplicar código, em princípio. Tá? Por isso que eu tô falando, ele não sabe, ele não entende que não é para duplicar código. Ele é só processo texto. Manda ele copiar e colar, ele copiou e colou. Tá? E aí é um problema, porque uma das coisas que a gente vai ver aqui em C é que eu não posso definir a variável mais de uma vez. A mesma variável, não posso definir ela mais de uma vez. Tá? Ele vai reclamar para mim. Cada variável tem que ser definida uma vez só. Eu vou explicar o que significa isso. Tá? E eventualmente nos includes serve para eu definir variáveis, inclusive. Eventualmente serve para eu definir símbolos, serve para um monte de coisa. Tá? E aí, eventualmente, eu estou redefinindo coisa. Aqui está muito óbvio, tá? Que vai duplicar código. Só que, às vezes, não é tão óbvio. Aliás, a maioria das vezes não é tão óbvio. Vai bagunçar o som agora. Na maioria das vezes, a gente não erra. A gente erra esse tipo de erro besta, mas a gente não erra porque tá óbvio na nossa cara. A gente erra porque a gente fez um erro, só que tá difícil de perceber. Tá? Porque no ponto H pode ter include de outras coisas. E include um monte, assim. Tá? E essa coisa vai sendo expandida. Aí vai copiando e colando, vai copiando e colando, vai copiando e colando. Vai só fazendo. Ele vai encontrando as linhas e vai só copiando e colando. Tá? E eventualmente eu mando incluir um arquivo que inclui outro. E eu mando, sei lá. Aqui no meu programa, manda incluir. Include A. E o A inclui um arquivo B. E aqui eu estou incluindo um arquivo C, que em princípio não tem nada a ver, só que esse C também inclui o B. Aí o que está acontecendo? Eu estou incluindo o B 2 vezes aqui. Só que eu não estou vendo. Vocês estão vendo que não está óbvio isso. Tá? Não tem nada óbvio aqui. Tudo bem? E um nível de indireção, que a gente chama isso, um nível de indireção já é o suficiente para você não estar vendo o que está acontecendo, porque não está na tua cara mais. E aí você fazer essas duplicadas. Tá? C em si não tem nada que te permita contornar isso, assim, meio que automático. A linguagem detecta isso, o pré-processador não percebe isso, diga. Eu fico com uma dúvida aqui, porque se você, por exemplo, nesse exemplo aí, tem A que importa B, e aí o B... Eu vou indicar assim. E aí o arquivo B, ele inclui C e o arquivo C inclui A. Pois é, ainda fica uma definição circular, né? O pré-processador fica meio doido e vai falar... Eu acho que hoje em dia ele detecta isso e fala assim, cara, você está fazendo uma doideira aí. Arruma isso. Falamos especificamente do ponto de vista de C++. Quando você faz isso, você tem que colocar o if não defined e define, porque senão ele não vai conseguir compilar nada. E, por exemplo, se você tiver uma classe, você não pode colocar uma referência para a classe A dentro do C, porque ele não sabe o tamanho da classe. Então você teria que colocar um ponteiro e definir dentro do header class A como uma classe vazia sem nada. Isso, mas isso é C++. C++ é ligeiramente mais esperto nesse aspecto, mas é ligeiramente mais esperto. Tá? Mas enfim, como é que a gente resolve esse problema? Tá? É a solução clássica, precisa saber disso. Na hora que a gente faz esses arquivos .h, e a gente vai falar mais sobre o que eu boto no .h e o que eu não boto no .h, mas na hora que a gente faz os arquivos .h, a primeira coisa que a gente faz é, se não estiver definido um determinado símbolo, define ele. E bota o seu código aqui dentro. Tá? E aí você vai ver que lá no finalzinho tem o end if daquele primeira linha lá. Ó. End if lá na primeira linha. Por que eu estou fazendo?
Eu estou falando o seguinte, eu estou envolvendo o meu código inteiro daquele arquivo, o texto todo daquele arquivo, num teste. Se tal símbolo não estiver definido, o que está aqui dentro é para você incluir. É para você considerar. Só que a primeira coisa que eu faço? Defino o próprio símbolo que eu testei. Por quê? Porque na segunda vez que eu for tentar incluir esse mesmo arquivo aqui, o pré-processador vai passar aqui nesse if not def, vai ver que esse símbolo está definido, porque ele, na hora que eu fiz a inclusão, definiu o símbolo, na primeira vez, e ele vai falar, esse símbolo está definido, então vou saltar esse pedaço todo, e aí ele vai ver uma coisa toda em branca, e passa para frente. Tudo bem? Você faz um guarding, acho que tem inclusive nome essa parada aí, acho que é header guarding, um negócio assim. Tudo bem? Você testa um símbolo, se ele não está definido, e a primeira coisa que você faz é definir aquele símbolo. E aí você faz um símbolo para cada header file que você está definindo. Faz esses símbolos serem únicos, tá? Todo mundo ok até aí? Aí, se vocês forem olhar aqui, é um monte de if-def. If tiver defined esse símbolo aqui, incluir isso, se não aquilo, blá, blá, blá. No nosso caso aqui está include. E aí o que tem aqui? Vai incluir esse outro arquivo. E aí tem mais um monte de defines. Mais um monte de defines aí. Que é o que provavelmente vai ter só aqui nessa parada. Tudo bem? E aí, tem coisas que parecem chamadas de função, tá? Por exemplo, SFR 16 bits, que tem um define, que é uma macro também, tá? E aí, por isso que eu estou falando, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas esse define, esse símbolo, ele também tem como se fosse essa sintaxe de chamar funções, tá? Então, estou definindo um símbolo SFR 16 bit, abre parêntese, address, fecha parênteses. Isso aqui tudo é um símbolo. Tá? Só que ele tem uma semântica bem específica, que é, na hora que ele aparece, aí repare, tá? Isso aí é sinônimo disso aqui tudo, ó, vocês estão vendo? Na hora que o pré-processador encontrar SFR 16-bit, abre parênteses, alguma coisa, fecha parênteses no texto aí, ele vai trocar por isso aqui tudo, ó, extern, volatile, unsigned, int, address. Onde address, ele vai substituir pelo que tiver escrito aqui. E aí, se você for olhar aqui, você for olhar aqui em algum lugar, ó, SFR 16-bit, alguma coisa. Ele vai trocar isso aí para aquilo lá tudo. Extern, volatile, unsigned, int, blá, 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 address. Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem? Tá? Esse daqui é relativamente simples, que só tem um monte de define. Tá? Mas eu vou, ao longo do tempo aqui, a gente vai fazer coisas mais sofisticadas, a gente vai começar a colocar outras coisas nesses header files também. Tá? Mas, por enquanto, vai ser uma coleção de defines. Todo mundo ok com isso aí até aí? Todo mundo bem? Header file é esses include. É os .h. Aqui em C a gente vai definir a coisa em dois tipos de arquivo. Os .h, que eu vou chamar de header files. E aí, header é cabeçalho, né? Por que a gente chama de header files? Porque a gente inclui eles no começo do arquivo. Aí é como se fosse o cabeçalho dos arquivos. Mas eu posso incluir em qualquer lugar, tá? Eu posso escrever aqui, assim, ó, include. Eu posso fazer aqui, eu não tenho nenhum problema com isso. Vai dar ruim porque você não falou que tem que primeiro definir as coisas e depois usar. Aí se eu usar alguma coisa que está no ponto. Se eu usar alguma coisa aqui atrás que está definida aqui, eventualmente vai dar ruim, sim. Mas o que eu estou tentando dizer para você é que nada me impede, assim, eu não preciso fazer todos os comandos de pré-processador no começo. Eu posso misturar lá onde eu quiser. O pré-processador vai passar tudo e vai fazer o que ele tem que fazer. Tranquilo? Inclusive incluir. Perfeito? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Mas então esse ponto agora só vai lidar com a parte do pré-processador. Não. A pergunta é, o ponto H vai lidar só com o pré-processador? Não. Mas eu vou usar o pré-processador para lidar com os ponto H. É diferente. Eu lido com o pré-processador tanto no código .c quanto no código no header. Ou seja, dentro do ponto H vai ter código. Vai ter código também. Vai ter código. É porque, por enquanto, esse ponto H, em essência, só tem define coisa de pré-processador.
nesse header. Mas a gente vai escrever outros headers que tem código mesmo. Código C, não só coisa de pré-processador. Então, cuidado, que é o que você me falou, é o contrário, entendeu? Não é que a gente usa os header files para manipular o pré-processador. Ao contrário, a gente usa o pré-processador para manipular os header files. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, a próxima coisa que tem aqui é o que a gente, em C, vai chamar de função. Tem uma definição de uma função. Tá? E aí, deixa eu vir para o meu caderno para eu poder escrever. Vamos lá. Em C usa alguns nomes que eu, pessoalmente, não gosto muito. Mas é o nome que tem, então é o nome que dá. Que é o que eu vou usar também. Eu não vou ficar brigando com o cara que escreveu essa porra aí, né? Assim, ele é muito mais foda do que eu. Eu não vou reinventar a coisa. Não sou eu que vou ficar falando, acho que você devia ter feito outro nome. Olhando 50 anos depois, acho que você escolheu um nome ruim. Assim, seria muita pretensão na minha parte. Mas já fazendo, já que eu sou professor. Vamos lá, presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui comigo, tá? Para entender um pouco o que está acontecendo. E eu vou explicar para vocês como é que eu leio aqueles códigos ali, como é que eu penso na hora que eu estou programando, tá? Talvez ajude vocês. Ou não. Mas vamos lá. Eu penso no meu programa, e eu gostaria que vocês pensassem assim também, como várias caixinhas pretas, onde eu dou entradas para elas, e elas produzem saídas para mim. E elas executam algum tipo de funcionalidade. Tudo bem? Ela calcula alguma coisa com base num dado que eu dei para ela e ela produz alguma informação. Em princípio, é isso aqui que eu quero pensar nas funções. Isso aqui, em princípio, é uma função para mim. É uma caixinha preta, eu dou um dado para ela massageia esse dado, produz um dado novo para mim na saída. Ou vários dados, ou vários de entrada e várias de saída. A gente vai ver, mas pensa um para um. Tá? Aí o que é um programa? Isso aqui é o que eu já chamo de programa. Uma função é alguma coisa que entra dados, ela massageia os dados e produz novos dados, que são as saídas. Tá? Só que eu posso pensar aqui, eu posso ter uma outra função, G, onde eu dou A, e eu produzo YZ igual a G de A. E aí eu tenho um segundo programa. Pode estar, inclusive, no mesmo arquivo. Uma função lá, uma outra função ali. Um programa aqui, um pedaço de programa aqui, um pedaço de programa ali. Tudo bem? E aí eu posso ainda pensar, eu posso, a partir dessas duas funcionalidades, fazer um outro programa, vou chamar de H, que recebe Y e A, que tem duas entradas agora. Uma que veio daqui, uma que veio daqui, e ele produz uma outra informação que eu vou chamar de W, que é H de Y, A. Professor, mas qual Y você está falando? Y, esse aqui, ó. Tranquilo? E aí, repare, olha só, porque o que está acontecendo aqui? Na hora que eu olhei isso aqui, qual é a estrutura disso aqui? É uma caixinha preta, tem entradas, entram dados, saem dados. Qual é a estrutura disso aqui? É uma caixinha preta, entra dados, ela faz alguma coisa com esses dados, saem novos dados. Qual é a estrutura disso aqui? É uma caixinha preta, entra dados, aqui é 2 no caso, entra dados, sai dados. Estão vendo que é tudo a mesma estrutura? E aí, vamos para cima. Essa composição dessas partezinhas amarelas, que são todas mais ou menos a mesma coisa, são todas a mesma coisa desse ponto de vista. A caixinha que entra dados, ela massageia os dados e cospe alguma coisa na saída. Tá? Isso aqui, que é o produto da composição delas, de alguma forma, tem a mesma estrutura. É uma caixinha preta, só que agora é vermelha, que entram dados, ela massageia esses dados de alguma forma e produz saídas, produz outros dados na saída.
Tudo bem? Só que aqui está num nível de hierarquia superior, que eu vou chamar. Porque aqui eu estou vendo que é uma caixa preta e eu estou vendo que dentro tem outras caixas pretas. E aí, para entender o vermelho, em teoria, eu preciso entender os amarelos. Mas quando eu olho de fora, é tudo a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Todo mundo bem? Isso aí é que eu vou chamar de função. Que você também vai chamar de função. Qual a sintaxe? Qual a sintaxe para fazer isso aqui lá na linguagem? Presta atenção. Eu vou falar assim, ó. Eu vou dar um nome para a função. No meu caso aqui, vamos fazer primeiro ali a f. F. Aí eu vou abrir parêntese. E eu vou passar uma lista de quais são as entradas dessa função. O que são os dados que entram. Que a gente vai chamar de parâmetros formais da função. Cuidado que uma coisa é parâmetro, outra coisa é argumento. Parâmetro é o que a função recebe. Argumento é o dado que eu dou para ela na entrada. Tá? A gente já vai ficar mais claro. Mas aqui eu vou definir uma lista de parâmetros. Ali só tem um parâmetro, né, que é o x. Certo? Então eu estou falando, ó, eu estou criando uma coisa, uma caixinha preta que eu vou chamar de f. Ela só recebe um dado, esse dado chama x, tá? E aí eu preciso dizer que ela produz um resultado. Tudo bem? Isso vai estar mais ou menos implícito nisso daqui, porque para a gente as funções em C sempre retornam um resultado, sempre produzem um resultado. Então eu não preciso dizer para ela diretamente que ela vai produzir um resultado, porque está implícito para a gente que sempre vai ser, a gente vai convencionar, que ela sempre produz algum resultado. Tudo bem? Aí tem uma informação a mais que eu vou colocar aqui agora, que a gente vai lidar melhor na aula que vem, tá? Que é, eu preciso dizer qual é o tipo da informação aqui, e eu vou definir melhor o que significa isso. Tá? Mas já adiantando, o tipo eu estou dizendo para o compilador, como que os dados se organizam na memória. Isso é a interpretação do C dessa ideia de tipos. Como que esses dados que eu dei nome de x se organizam na memória. Tudo bem? E aí eu posso vir aqui e falar assim, o resultado que será produzido, eu preciso também dizer qual é o tipo. Int, tá? Tudo bem? E aí, se eu fizer assim, ó, ponto e vírgula, toda linha em C tem que terminar com ponto e vírgula. Aliás, entre aspas, toda linha, entre aspas, tá? Nem toda, mas praticamente todas as linhas tem que terminar com ponto e vírgula. Hã? C++ é a mesma sintaxe, porque veio daqui. Tá? Mas vamos por partes. Com praticamente todas as linhas em C eu preciso terminar com ponto e vírgula. Praticamente todas. Quando não tiver, aí eu mostro para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Essa coisarada toda aqui não termina com ponto e vírgula, tá vendo? Lá na linha 18 não tem ponto e vírgula. É assim mesmo. Tá? Mas vamos por partes. Mas não ter ponto e vírgula é exceção. Então, só bota na tua cabeça. Tem que ter ponto e vírgula, uma porra toda, vai botando. E, eventualmente, o compilador vai reclamar, que é o que eu faço. Eventualmente, o compilador vai reclamar, eu vou lá e tiro ponto e vírgula. Mas eu vou explicar melhor para vocês quando tem e quando não tem. Tá? Assim. O argumento é o valor de x específico que eu entrego para ela, quando eu quero chamar a função. Por exemplo, quando eu faço x, quando eu escrevo, sei lá, f de 10 para executar alguma coisa com o valor 10, esse 10 eu estou chamando de argumento. Esse x eu estou chamando de parâmetro. E isso é importante ter diferença sim, tá? Essa diferença parece boba, mas é importante, porque na tua cabeça precisa ter separado o que é um dado abstrato, que é o x, que você não se importa com os valores específicos dele, e o que é um valor específico, que é o parâmetro, que entra ali em algum momento da execução do programa. São dois momentos distintos da gente raciocinar sobre isso. Beleza? Aí presta atenção. Isso aqui, do jeito que está escrito aqui, a gente vai chamar de definição de função. Esse é o tipo de coisa que também vai nos pontos H, nos headers. Assinatura. Também tem esse nome aqui. Assinatura da função f.
O que é essa assinatura? O que é a definição? É eu dizer como é que é a interface. É eu dizer como é que é a caixa preta. Como é a caixa preta? Ah, tem uma caixa preta, eu chamei de F, tem essas entradas, tem essas saídas. É isso que eu estou chamando de assinatura ou definição da função. O que eu não estou dizendo quando eu escrever essa linha aí? Eu não estou dizendo como os dados de saída são produzidos a partir dos dados de entrada. Eu não estou dizendo. Eu não sei. O compilador não sabe. Não está completa a definição da função. Tá? Mas para eu poder usar a função em algum lugar do meu programa, eu não preciso saber como que ela opera. Eu só preciso saber essa informação aqui. Tudo bem? Por isso que isso aqui normalmente vai nos headers files. A gente vai fazer bibliotecas. Isso aqui é o que vai no header file, normalmente. Que é para quê? Na hora que eu incluir alguma coisa, na hora que eu incluir o header file, vinha as assinaturas das funções e na hora que eu estou programando, o compilador falar: ah, eu sei usar essa função. Eu não sei o que ela faz, mas eu sei usar ela. Porque basta colocar os dados aqui, eu sei como é que se organizam os resultados na memória, eu sei fazer o que eu preciso já. Ele sabe compilar isso. Tudo bem? Só que em algum lugar eu vou precisar, de fato, dizer como é que qual que é o código, né? Como é que a função, como que a função funciona. Beleza? E aí, para dizer como que a função funciona, eu falo o seguinte, ó, int f, int x, abre chaves, e aí dentro das chaves vai vir o que a gente vai chamar de corpo da função. Corpo da função, que é o código que diz para mim como que eu pego os dados que entraram, que são os parâmetros, o que eu faço com eles para produzir os dados de saída. Ou o dado de saída, né? Que sempre só tem uma saída. Todo mundo bem? É isso que está acontecendo aqui, ó. Eu estou definindo uma função que chama main. É o nome dela. Só tem um parâmetro, que eu nem dei nome aqui. Eu não sou obrigado a dar nome para os parâmetros, eu só preciso dar os tipos. Mas é mais usual a gente dar nomes. Mas vamos lá. Tem um parâmetro, que nem nome recebeu, que tem o tipo void. A gente vai falar mais dele. As pessoas se arrependeram de ter feito esses voids aqui, mas é o que tá aí, é o que tem para hoje, tá? Hoje a gente já sabe que esse void é uma coisa mais problemática do que útil. Mas é assim e vai lá. É o que tem para hoje aqui, tá? Tem um monte de linguagem que não tem void. Por exemplo, Java não tem void, não tem esse conceito de void, que nem em C. Eu acho que Python não tem esse conceito de void. Rust, eu acho que não tem esse conceito de void. Tem várias linguagens mais modernas que não tem esse conceito. Mas, enfim, aqui tem aqui. Isso aqui é o tipo de um parâmetro que eu nem dei nome. Tá? E o tipo do retorno, o tipo do dado que eu produzi, é void também. A gente vai falar mais sobre esses voids e esses tipos aqui. Tá? E aí eu tenho o corpo da minha função aqui. Todo mundo bem? E aí você olhando assim, pode se perguntar, caramba, professor, esse void é vazio. Void é meio que uma noção de nada, de vácuo, assim, sabe? É por isso que ele tem esse nome mesmo, tá? Aqui eu estou tentando dizer para você, a informação que entrar aqui, eu não me importo com ela. Tá? Void é um tipo... Deixa para depois. Quando eu estiver falando de tipos. Porque esse void é um bicho bem... Se eu não botar nada, então? Se eu não botar nada como? Assim? Significa void. Aqui nesse lugar, tá? Tudo bem? Mas é uma má prática você não falar nada. É melhor você falar alguma coisa. Ser mais explícito, tá? Aqui, se você não falar nada, é um erro. Você sempre tem que dar o tipo do retorno. Tudo bem? Mas todo mundo ok por enquanto? Só pensa que está entrando uma informação desse tipo, vai ser processado e vai produzir uma informação desse tipo aqui. Tudo bem? E aí a gente deixa detalhes técnicos um pouco para frente. Eu não gosto muito... mas enfim, já comecei. Depois do void, se naquela outra exemplo que você deu da função, você definiu a função de um... Porque na hora que eu incluo o corpo com abre e fecha chave, eu abro um escopo, eu não preciso de ponto e vírgula.
Em essência é isso. Tudo bem? Esse é o único caso, inclusive, eu acho, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver esquecendo nenhum caso. Tá? Por exemplo, aqui, ó, você está vendo que abriu e fechou chave? A gente vai falar de escopo. Isso aqui eu defino um escopo. Quando eu defino escopo com abre e fecha chave, aí não tem ponto e vírgula. Todo mundo ok? Mas vamos por partes. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Vamos lá por partes. Essa coisa aqui vai me exigir uma certa explicação a mais ali para entender essa main, tá? Essas funções aqui que eu estou... A ideia de função que eu estou passando para vocês é que a gente chama... É o que eu e várias pessoas vão chamar de funções puras, tá? Eu recebo um dado, eu opero em cima daquele dado e eu produzo um dado novo. E a única coisa que eu consigo fazer é pegar um dado, operar em cima daquele dado e produzir um dado novo, tá? Mas as funções em C, por isso que eu não gosto do nome função aqui. As funções em C, elas sabem fazer mais coisas, tá? Elas fazem o que a gente chama de efeitos colaterais. Ou seja, eu consigo escrever uma função f que entram dados e produz dados. Ela sempre entra dados e produz dados, tá? Você viu ali, mesmo quando eu não vou passar dado nenhum para ela, eu preciso dizer lá o tipo do dado que está entrando ao tal do void. Ok? Então, em princípio, sempre entra uma informação e sai uma informação. Só que eu posso usar informações que não estão explicitamente entrando na função aqui, mas que eu tenho acesso por algum motivo. E a gente vai ver os motivos, tá? Tem várias informações que eu vou dizer que também estão em escopo. Elas são visíveis quando eu estou executando minha função, mesmo não tendo vindo pelo caminho normal de entrada das funções. Ok? Por exemplo, uma coisa que está visível para as minhas funções, que não vem direto aqui por essa informação. A memória da máquina. A memória da máquina está visível em todas as funções para mim. Só que eu não passo a memória como um dado de entrada para as funções. Não está explícito lá na lista de parâmetros. Mas a memória está sempre visível. E tem outras coisas que vão estar visíveis. Memória é uma delas. É a principal delas, diga. As variáveis globais podem ser tanto um lado quanto pelo outro. Não, as variáveis globais... Aí a gente precisa discutir, porque a variável global, quando entra pelo caminho normal dos dados nos parâmetros, ela não é mais uma variável global lá dentro. Ela é uma variável local, de escopo local. Mas cuidado, porque a gente vai discutir um pouco melhor essa coisa de escopo. Ok? Mas, por exemplo, uma variável global, ela entra por esse caminho aqui. Que não é explícito, é implícito. Tá? E não só isso. Eu posso produzir resultados aqui que também não são explícitos, que também não caminham, não saem pelo caminho normal dos dados, que é o retorno da função. Tá? Eles são produzidos por um outro canal lateral aqui. Tá? Por exemplo, escrever alguma coisa na memória. A memória está visível, eu posso ir lá e ler da memória, entrar dados, eu posso escrever na memória. Colocar um dado, produzir um dado novo sem ser por aqui. Tudo bem? E esse vai ser o principal canal de comunicação lateral que as funções vão ter, tá? Que a gente chama de efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Ou informações colaterais. Ou laterais. Enfim, efeito colateral. Tá? Então, ler alguma coisa, usar uma informação que não veio pelo caminho de dados dos parâmetros formais, é um efeito colateral. Usar uma informação que não veio dos parâmetros, efeito colateral. Produzir uma informação que não é pela saída da função, pelo retorno da função, é efeito colateral também. Tá? E vai ser o principal mecanismo que a gente vai usar para esses efeitos colaterais é memória. Escrever ou ler em algum lugar da memória sem ser pelos parâmetros, sem ser pelos retornos. Ok, até aí? E isso aqui também não é para ser estranho, tá? Isso não é para ser estranho. Por quê? A gente viu nas instruções, quando a gente estava vendo, que tinha instruções que escrevem, por exemplo, que alteram o registrador, mas que alteram o status register também.
gera um carry, gera overflow. E eu falei para vocês naquele momento que aquela informação eu vou chamar de efeito colateral também. Por que eu estou chamando isso? Porque no texto do código, na hora que eu leio o código-fonte, eu estou vendo dado vindo de um lugar, dado indo para outro lugar, produzindo e guardando em outro lugar. Aquilo ali não tem nada de lateral, tá explícito. Aqui, eu estou vendo uma coisa entrando e estou vendo uma coisa saindo. Está explícito. Tudo que eu mexo, que eu não estou vendo explicitamente, eu estou chamando de efeito colateral. Aí, por exemplo, lá, produzir um carry lá que a gente viu na instrução de soma, aí em algumas aulas passadas, eu chamei de efeito colateral. Por quê? Porque ele não tem a ver com o dado de entrada e também não aparece no dado de saída. Aparece em outro lugar. Que a minha linha não fala nada. Não aparece essa informação lá. Tá? Qual é o problema disso? A gente vai usar isso aqui pra caralho. Tá? Isso é útil, isso é poderoso pra caramba. Qual é o problema disso? O problema é que eu, ser humano, tenho dificuldade de lidar com isso. Porque eu estou vendo alguma coisa na minha cara e aquilo gera um contexto na minha cabeça de interpretar as coisas. E tudo aquilo que está fora desse contexto visual mesmo, tá? Que você está vendo no código, que você está lendo lá na tua cara no código, tudo que está fora daquele contexto, se você precisar de guardar essa informação para entender o que está acontecendo ali também, complica. Por quê? Porque você precisa, na sua cabeça, colocar informações que você não está vendo ali. E aí você lê o código, não é suficiente. Então é muito mais difícil ler ou escrever esse código. Principalmente ler. Ler código-fonte é muito difícil. Escrever é normalmente mais fácil. Porque escrever é mais fácil. Tá? Escrever é muito mais fácil. Ler é muito mais difícil. Por quê? Principalmente porque você tem que lidar não só com a intenção de quem escreveu, como lidar com esses efeitos colaterais que você não está vendo no código, mas que você tem que ter conhecimento para poder entender aquilo, o que o código vai fazer. Tudo bem? A ponto de vai ter gente que vai falar que efeito colateral é o maior mal da programação. É a fonte de todos os males. É a fonte de todos os bugs. Provavelmente seja mesmo. Caralho, tá? Vou te passar a palavra aqui, que é rapidão, mas deixa o convite. Em algum momento aí, quando tiver a disciplina de programação funcional de novo, eu sempre faço convite, tem que fazer a propaganda, né? O merchan. A gente vai começar a brincadeira toda falando assim, a gente vai fazer uma linguagem que não tem efeito colateral. Não é que não tenha, mas a gente vai construir toda a computação sem efeitos colaterais primeiro. E a gente inverte o jogo, porque aqui sempre tem efeito colateral. Sempre. O efeito colateral está assim, tá ao alcance da minha mão o tempo todo, eu, programador. Mas você pode não usar. Eu posso não usar, mas caralho, é muito mais conveniente usar quando ele está na minha mão. E lá em programação funcional, a primeira coisa que eu vou com vocês vai ser eu vou tirar do alcance da nossa mão o efeito colateral. Aí, no começo é mais difícil de programar, porque a gente está acostumado a usar o efeito colateral. Olha que eu estou dando aula aqui para vocês disso. Todas as disciplinas de programação vocês usam efeito colateral para caralho e ninguém nem fala que é isso. Você faz, isso aqui é programar. Aí você começa a pensar que programar é aquilo. Tá? Aí quando alguém tira isso de você, você fica meio sem chão, assim, do tipo, caralho, como é que eu faço? Cara, eu não consigo somar dois números, velho. Caralho, ferrou. Tá? Aí eu mostro pra vocês, porra, calma, vamos lá. Tem que reaprender tudo de novo. Vamos aprender tudo de novo, computação sem efeitos colaterais, blá, 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 blá. Até que um momento eu vou olhar e falar assim, cara, a gente precisa de efeitos colaterais, porque eu quero printar uma coisa na tela, eu preciso escrever numa memória, eu preciso guardar num banco de dados. Só que o efeito colateral é uma coisa secundária pra gente perigosa. Aqui é uma coisa que está na nossa mão o tempo todo. Tá? E eu estou chamando atenção. Tenham atenção para isso. Porque isso aí é uma coisa perigosa. É poderoso, mas é perigoso. Pergunta. A gente tem como principal exemplo de efeito colateral as flags, mas qual seria outro exemplo? Lá em assembly, as flags do processador. As flags mesmo, né? Tem essas, mas tem outros Isso. exemplos? Acesso à memória. Fica mascarado em C. Em C
fica mais ou menos mascarado. Mas eu vou começar a comentar isso. O que aqui tem no mínimo 4 linhas explícitas com acesso à memória. Tem mais acesso à memória do que essas 4 linhas. Mas tem no mínimo 4 linhas onde está explícito o acesso à memória. E acesso à memória é efeito colateral. Tudo bem? É muito efeito colateral aqui em cima da coisa. Só que eu vou enfatizar isso com vocês, como é que eu falo? É um viés muito forte pessoal. Qualquer lugar que você for estudar aula de programação, seus embarcados e tal, ninguém nem vai falar o que é efeito colateral. Talvez apareça assim uma vez, en passant, mas isso não é uma discussão. Tá? Mas eu vou enfatizar, por quê? Porque eu não estou aqui para ensinar C para vocês, eu não estou aqui só para ensinar programação. Lembra que é primeiro para interfacear isso aqui com outras coisas, né? Tudo bem? Mas, em parte, também eu quero ir enfatizando para vocês que, cara, não é só fazer funcionar. É fazer uma coisa que você consiga compreender. E o efeito colateral é uma coisa que dificulta muito a compreensão das coisas que estão acontecendo. A gente vai fazer código que é com muito efeito colateral o tempo todo. Porque é a natureza do que a gente vai fazer aqui na disciplina. Mas eu vou enfatizar muito com vocês essa história de efeito colateral. E toda vez que eu puder isolar partes, isolar de efeito colateral, eu vou fazer com vocês. Mesmo vocês olhando e falando, pô, professor, você podia ter feito tudo junto aqui. Eu falo, podia, mas vamos separar as partes. Se eu pudesse separar a parte que eu não preciso ter efeito colateral de uma parte que eu preciso ter, eu vou fazer com vocês. Porque isso é uma boa prática de programação. Isso é um consenso hoje em dia, que isso é uma boa prática. Apesar de que a maior parte dos programadores que eu conheço ainda não sacou isso. Já começa pelo void aqui. Mas aí, tipo assim, a linguagem não me ajuda tanto nesse aspecto. Todo mundo ok? Vamos parar por aqui hoje. Aí na semana que vem, então, a gente volta, continuando lendo esse código aqui, fazer um resumo de C. Beleza? Bom final de semana, até terça-feira.